Olá, tudo bem? Eu sou Lafayette Correia e eu ajudo pessoas que estão começando a liderar a desenvolverem segurança, clareza e resultado na prática. Porque liderança não é dom, é habilidade. E isso pode ser facilmente aprendido. Este vídeo estabelece uma conexão direta entre a capacidade de foco e o exercício da autoridade na liderança. A premissa central é que a distração não é apenas um problema de produtividade, mas uma falha na autoliderança, que compromete a capacidade de guiar outras pessoas. Então, vamos lá? Sabe aquela sensação de estar no comando da própria vida, mas sem saber direito para onde se está indo? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa que promete devolver esse controle, a tal da autoridade do foco. Vamos entender juntos como dominar a nossa atenção pode ser o verdadeiro segredo, não só para sermos mais produtivos, mas para sermos líderes de nós mesmos. Essa frase, nossa, ela bate fundo em todo mundo, não é verdade? É quase um lema da vida moderna. Mas e se por trás dessa queixa tão comum estivesse a chave não só para a produtividade, mas para a verdadeira autoridade sobre as nossas vidas? É isso que a gente vai desvendar agora. Olha, para resolver um problema, a gente primeiro tem que saber quem é o verdadeiro culpado. E nessa nossa busca por mais produtividade, parece que a gente tem corrido atrás do suspeito errado. Então vamos lá para a nossa primeira missão: encontrar o verdadeiro ladrão do nosso tempo e da nossa energia. A nossa relação com o tempo é quase uma briga, né? A gente olha para o relógio como se ele fosse um inimigo, achando que se ele desse só mais umas horinhas, aí sim a gente venceria. Mas isso é só uma ilusão, é só a pontinha de um problema muito mais fundo. E aqui está o ponto de virada. O nosso inimigo não é o relógio. O verdadeiro ladrão, aquele que rouba nosso progresso, são as distrações. E eu não estou falando só do barulhinho do celular, não. Falo daquelas distrações que nem fazem barulho. As preocupações que ficam martelando, a listinha de tarefas fáceis que a gente usa para adiar o que realmente importa, elas sim são as verdadeiras sabotadoras. Mas como é que esse ladrão age? Ele não entra pela janela, não. Ele já mora no nosso dia a dia, num padrão que se repete e a gente nem percebe. Vamos olhar bem de perto para esse padrão: o ciclo da distração. Pode se preparar, porque muita gente vai reconhecer isso na hora. A história é quase sempre a mesma, né? A gente começa o dia com a melhor das intenções, com foco total naquela tarefa super importante. Mas aí, basta uma notificação, um simples bip e pronto, tudo sai dos trilhos. De repente, estamos pulando de uma coisa para outra, apagando pequenos incêndios que nem eram urgentes, e quando a gente se dá conta, o dia já acabou. E o que sobra no final? Aquela sensação amarga de cansaço, mas sem ter realizado nada. A gente sente que correu uma maratona, mas quando olha para trás, percebe que não saiu do lugar. A tarefa que era a mais importante do dia continua lá, intocada. O tempo voou, mas o progresso, esse ficou para trás. E é exatamente nesse ponto que a nossa análise fica mais profunda. Porque isso não é só sobre gerenciar tarefas, é sobre algo muito maior. É sobre liderança. Mas antes de liderar qualquer outra pessoa ou qualquer projeto, tem um primeiro passo que é essencial: liderar a si mesmo. E aí, a fonte que estamos analisando nos coloca na frente do espelho com esta pergunta que, olha, é de derrubar. Como é que alguém pode sequer sonhar em liderar uma equipe, um projeto, uma família, se não consegue liderar a própria mente por mais de 5 minutos? Essa questão muda tudo. O foco deixa de ser uma ferramenta de produtividade e se torna a base, o alicerce da liderança. E aqui vem a grande revelação. Pensa na palavra distração. O que ela significa de verdade? Não é só perder tempo, é algo muito mais profundo. É uma perda de autoridade. Cada vez que uma notificação nos puxa, é como se a gente entregasse o volante da nossa vida para outra pessoa. A gente abre mão do nosso poder de escolha. Vale a pena pensar nisso na próxima vez que der aquela vontade de pegar o celular sem motivo. Cada distração que a gente cede é como um pequeno motim contra nosso próprio capitão. Não é uma questão de ser bom ou mal, sabe? É uma questão de causa e efeito. A cada interrupção, estamos nos desviando um pouquinho do nosso próprio caminho. Certo. Então, se a distração é entregar o nosso poder, como é que a gente pega ele de volta? A resposta, olha, é surpreendentemente simples e nos leva à nossa conclusão poderosa. Foco não é mágica, não. Foco é uma decisão. A lógica é bem clara. Para liderar os outros, primeiro a gente precisa se liderar. E para se liderar, a gente precisa dominar o nosso foco. Portanto, o foco não é só uma habilidade,
É o primeiro ato, o mais fundamental de um líder. E aqui, a gente chega na ideia mais libertadora de todas. Esquece aquele mito de que foco é um talento que só alguns sortudos têm. Não é. Foco é um músculo. É uma escolha. É a decisão consciente a cada minuto de dizer não para 1000 coisas para poder dizer sim àquilo que realmente importa. É o exercício do nosso poder. E para fechar, fica aqui um desafio. Não para amanhã, mas para agora. Pensa um pouco no dia de hoje. Qual é a única e pequena decisão que se pode tomar agora mesmo para recuperar o controle do foco? Talvez seja fechar uma aba do navegador ou silenciar o celular por 30 minutos. Essa pequena escolha pode não parecer grande coisa, mas pode ser o primeiríssimo passo para recuperar a própria autoridade. Pode ser o começo de tudo. Se esse vídeo te trouxe clareza, deixa o seu like, porque pode ser exatamente isso que outra pessoa está precisando ouvir hoje. E se você quer acelerar sua evolução como líder, eu te mostro o caminho no curso Lidere Pessoas mesmo sem experiência. O link está aqui embaixo na descrição.